quero trabalhar a relação que existe entre o espiritual e o psicológico para a qualidade de vida do ser humano. Eu tenho 31 anos de experiência e estudo na psicologia e atendo na maioria desse tempo como psicólogo clínico. Essa sempre foi a minha busca. E converti há 30 anos na fé cristã, na perspectiva evangélica. Esses dois temas sempre foram importantes na minha vida, sempre busquei o desenvolvimento de cada um desses aspectos e sempre busquei relacioná-los. Depois desses anos todos trabalhando e buscando o equilíbrio psicológico, tanto meu quanto dos meus clientes, e acredito que eu atingi um nível mais alto do que se pode atingir na qualidade de vida das pessoas. Tem clientes que eu tive a oportunidade de trabalhar a terapia a fundo e conseguir chegar nas últimas questões, que são as primeiras, as mais elementares, as mais importantes, e ter clientes com bom nível de maturidade psicológica. Claro que a maturidade psicológica não é estática, ela é dinâmica. Entre os dois extremos, cada extremo é uma meia-verdade radicalizada, existe uma margem saudável que é a busca do meu trabalho, que eu desenvolvi, a teoria que eu chamo do equilíbrio psicológico dinâmico. Mas uma coisa eu tenho percebido, mesmo o ser humano, quando ele não tem uma perspectiva espiritual, uma perspectiva que vai além dele mesmo, e por mais maduro que ele seja, é claro que ele atinge uma qualidade de vida boa. Mas eu me preocupo ainda com as pessoas que são mais imaturas psicologicamente e não têm um referencial para além do ser humano. O que eu tenho percebido hoje em dia, que ao contrário de uma evolução psicológica, como é a ideia das duas teorias que trabalham com a evolução, com a ideia da evolução da espécie, no caso dos animais, e a versão espiritual da teoria da evolução da espécie, que é o processo de reencarnação na perspectiva do espiritismo. Você pode notar, se você verificar hoje em dia, que do meu ponto de vista, ao contrário de uma evolução psicológica, tem uma involução psicológica. As pessoas estão ficando cada vez mais imaturas porque a educação é ineficiente de uma geração a outra. E uma geração imatura vai gerar pessoas mais imaturas. Essas pessoas vão sofrer muito mais, as pessoas imaturas, e elas vão tender a reduzir a qualidade ética delas, que é o que se vê hoje em dia. Então, juntando o aspecto espiritual com o psicológico, eu cheguei a uma conclusão que para mim é interessante, pode ser válida para outras pessoas e não válidas para algumas, que não é esse o objetivo de tornar a minha ideia uma verdade absoluta. Ela pode servir para outras pessoas como serve para mim. Para mim, Deus é o padrão de amor, de ética e de qualidade do ser humano. Quando se tem um padrão que é acima do ser humano, é verdade que é um padrão inatingível, porque na perspectiva de Deus, Deus é perfeito, Deus tem os atributos da divindade, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência, as características que ele tem, que nós temos semelhante a ele, de justiça, de fidelidade. No caso dele, todas essas características, elas são perfeitas. No nosso caso, elas são imperfeitas. E a imperfeição depende ainda, o grau de imperfeição depende ainda tanto do aspecto da maturidade quanto a imaturidade psicológica. Então, eu cheguei a essa conclusão que realmente a gente tem que ter um padrão acima de nós. E realmente o padrão de amor, de ética e de qualidade de Deus é um referencial muito importante para que o ser humano busque o desenvolvimento. E muitas vezes é uma coisa que está acima dele mesmo e que, realmente, por mais que não se atinja a perfeição, é fundamental ter um padrão que você continue buscando esse aperfeiçoamento até o fim da sua vida. Eu falo que a escala de desenvolvimento humano, ela vai do 1 ao 99. Ela não tem o 0 e não tem o 100. O 0 é a imperfeição total, e a imperfeição total é a morte. O 100 é a perfeição, e na minha perspectiva, o 100
é uma característica exclusiva de Deus, sendo a perfeição. Portanto, o ser humano, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele deixar essa terra, independente de quantos anos ele viva, ele está num processo contínuo de desenvolvimento. Ele não vai atingir a perfeição porque ela não é própria do ser humano, mas ele pode crescer, ele pode desenvolver. Mas uma pessoa vai desenvolver até onde ela tem o objetivo dela e a pretensão. E a pretensão dela vai até o nível que ela tem, do que ela acha que é o mais adequado. E hoje em dia, na minha perspectiva, a sociedade está nivelando por baixo, né? Portanto, muitas vezes as pessoas vão ficar num nível que eu vou chamar de mais pré-histórico psicologicamente, à medida em que elas podem atingir um padrão mais alto. Por isso que eu quero deixar isso claro. Eu acho que é fundamental o padrão de ética, de amor e de qualidade de Deus. Para mim, isso é fundamental e complementa tanto o aspecto espiritual como psicológico na qualidade de vida do ser humano e na possibilidade de desenvolvimento tanto espiritual como psicológico contínuo até o fim da vida, para que a gente melhore